Bom dia, Michele. Bom dia. Olá, eu sou Sérgio Amin, casado com a Rosane, pai da Raquel, de 18 anos, do Daniel, de 11 anos, e vou contar um pouco da minha história para vocês. O começo da minha história é um pouco engraçada. Aos 12 anos de idade, eu queria comprar linha para soltar pipa e não tinha dinheiro. E isso me levou a pedir um emprego numa oficina que havia do lado da minha casa. Eu já fazia um negócio com ele sem saber, porque eu dava água para ele e ele me dava as pipas que caíam lá. E um dia, eu precisando de linha para soltar pipa, e eu fiz uma proposta para ele, se ele não estava precisando de alguém para trabalhar. Eu estudava na parte da manhã e ele falou, ó, faz o seguinte, chega do colégio, almoça e pula o muro para cá. Literalmente eu pulava o muro. Varria o chão e ia no banco para ele, pagar as contas. Eu morava nos fundos da casa da minha avó e eu tive um segundo pai, que foi o meu padrinho, que foi uma pessoa muito importante na minha vida. E quando ele me viu, já 1 ou 2 semanas trabalhando na oficina, quando ele me viu a primeira vez, lá todo sujo, ele me chamou, perguntando o que eu estava fazendo ali. Eu falei, ó, estou trabalhando, mas vem aqui. Eu tinha muito respeito por ele, é uma pessoa que dava muita orientação. Me chamou e falou, quer trabalhar? Eu falei, tem que estudar. Eu falei, mas dá para trabalhar e estudar? Ele falou assim, já que você quer trabalhar, então faz o seguinte, vou te botar em um lugar que você tenha futuro. Ali você não vai ter futuro. Eles tinham uma loja embaixo da casa da minha avó, que era o inquilino deles, que tinha uma loja de acessórios de automóveis. Instalava som em automóveis. E ele me levou lá e apresentou ao do proprietário e falou, ó, bota ele para trabalhar aí que ele vai aprender a fazer alguma coisa. E assim foi. Eu entrei para lá como ajudante, eu varria lá a loja, eu botava as calotinhas penduradas do lado de fora, eu ia ao banco, varria o chão, limpava os automóveis quando acabava de instalar o som. E quando dava um tempo, eu aprendia alguma coisa lá com os técnicos profissionais. Eu com 13, 14 anos eu já era técnico, com 16 anos eu virei gerente da loja. Ou seja, eu tomava conta da loja, já abria a loja dele e fechava, dava orçamento. Quando eu completei 15 anos, eu pedi à minha mãe que me colocasse para estudar à noite para eu poder trabalhar em horário integral. E assim foi feito. Com 16 anos eu assumi a gerência da loja, tomava conta da loja, abria e fechava a empresa e resolvi fazer um curso técnico. Completei o curso de 1 ano e tinha teoria, mas não tinha prática. Propus ao meu patrão na época, que ele era sócio de uma eletrônica próxima aqui no bairro, que me colocasse lá como ajudante de novo para poder aprender a parte prática. E ele achou que eu era maluco, porque eu tinha um salário 4 vezes maior do que eu me propus a ganhar. Eu abri mão do meu salário, do cargo de gerência, fui lá para novamente começar a varrer chão, abrir televisão, ir na rua entregar produto. E fiquei 1 ano pegando experiência. E quando eu tinha experiência suficiente, procurei novamente o meu patrão e falei, agora vamos montar uma eletrônica aqui, onde nós começamos. Ele ficou meio pensativo, depois concordou com a ideia. Falei, não corra risco nenhum, pega um percentual do seu lucro e me dê. Se não der lucro, você não precisa me pagar salário. E assim foi feito. Primeiro eu ia na casa do cliente, pegava a televisão, trazia, abria, consertava e entregava. Tocamos essa empresa durante 8 anos. Até que, em determinado momento, o sócio dele estava muito incomodado com o faturamento que a empresa tinha e meu percentual era um percentual pequeno, mas sobre um volume maior. Tornava um bom salário e ele falava que eu estava ganhando muito. Eu falei, mas isso está combinado. Então, não chegamos a um acordo, eu falei, então faz meu desligamento que eu vou tocar minha vida. Eu fiz minha rescisão, não rendeu muita coisa, eu tinha uma vontade, eu já tinha uma experiência e pensei, por que não fazer para mim, se eu fiz para os outros e deu certo. Peguei meu automóvel, fui até o antigo extinto Banco Nacional. O banco tinha uma linha de crédito que você pegava o documento do seu veículo, fechava em favor do banco, o banco te adiantava 80% do valor do veículo. E com esse dinheiro, não dava para alugar uma loja de rua, eu aluguei uma sobreloja. Estava um dia lá
na minha empresa, desanimado, pensando em encontrar uma solução para chegar aos clientes. Recebi uma visita de um representante do jornal de grande circulação e ele falou, olha, a gente vai lançar um tabloide de bairro aqui na Barra da Tijuca. E eu pensando, né, não tenho dinheiro nem para tocar o meu negócio, como é que eu vou anunciar? Eu falei, cara, eu não posso, estou começando agora, sou sozinho aqui. Ele falou, não, mas o negócio vai ser bom. Eu falei, não posso. E certamente já foi Deus que colocou ele no meu caminho, já que levou ele até lá. Ele sentou do meu lado, mesmo na minha negativa, dizendo que eu não poderia fazer o anúncio, ele começou a me dar atenção e me explicar. Em determinado momento, eu falei assim, poxa, mas peraí, isso pode ser a saída. Eu botar um anúncio e vou atingir um público que na verdade não vai vir aqui. E naquela época existia um folclore em relação a concerto de televisão. Não deixa levar porque ele vai tirar teu playback, ele vai trocar teu tubo de imagem. Poucas empresas se propõem a consertar na casa do cliente e aqueles que faziam esse serviço cobravam até pelo orçamento. Falei, é aí que eu vou entrar. E botei um anúncio dizendo mais ou menos assim, conserta sua TV na sua casa, na sua frente, orçamento grátis, sem compromisso. Ou seja, eu queria vender a facilidade para quem na verdade não tinha tempo e podia pagar por ela. Então, colocamos o anúncio, esse tabloide saía às quartas-feiras, e eu era secretário, eu era o técnico, eu era tudo, só tinha eu na empresa. E o telefone tocou 3 vezes, eu peguei 3 endereços, fechei a empresa e fui lá atender. Na segunda semana, eu fiz uma mudança pequena no anúncio, né? Entendi que tinha que mudar alguma coisa, o telefone tocou 6 vezes. Havia poucos condomínios na Barra, há 20 anos atrás, e eu trabalhava com um Fusca azul. Eu apontava na porta do condomínio, os porteiros abriam, vem lá o cara da televisão, não era nenhum artista, era o cara que consertava a televisão, no caso era eu. Consegui fazer uma reserva, consegui juntar um dinheiro, e 2 anos depois que eu iniciei esse trabalho, eu consegui alugar uma loja no chão, uma loja de rua. Entendi que eu tinha que agregar alguma coisa, já que passava muita gente na minha porta, eu podia vender alguma coisa além de consertar a televisão. Eu sempre tive o hábito de ler classificados. E naquela ocasião, a antena parabólica estava em muita evidência. Eu abria o jornal, era página e contra-página de antena parabólica. Eu bati um estalo assim, Deus me iluminou e eu falei, eu vou vender esse negócio também. Resumindo a história, eu consegui comprar 6 antenas parabólicas, com todas as economias que eu tinha. Chegaram as antenas, eu fiz uma festa, né, do outro mundo. Quando eu cheguei, abri a caixa, não sabia nem por onde ia começar a montar aquilo. Novamente recorri ao jornal, achei lá um montador de antena, um técnico instalador. Liguei para ele, ele falou, cara, não tenho tempo para nada, só posso atender semana que vem. Eu falei, não, eu quero conversar com você. Eu falei, rapaz, me dá um minuto, eu quero conversar com você. Deus novamente agiu, ele aceitou conversar comigo, fui lá para a porta da casa dele, ele marcou comigo 7 horas da noite, chegou 11, me atendeu, falou, cara, eu não tenho tempo, a hora que eu estou chegando. Eu falei, cara, olha só, eu vou vender as 6 antenas que eu tenho, você monta para mim e me faz só um favor, eu vou contratar uma pessoa, você vai ser seu ajudante, você vai ensinar ele a instalar. Você vai estar me ajudando muito. No primeiro mês eu vendi 3 antenas parabólicas, fiquei todo contente. No segundo mês eu vendi 6 antenas parabólicas, fiquei mais contente ainda. Haviam alguns gigantes no mercado, tinha duas empresas que predominavam esse mercado, que dominavam esse mercado. Eu falei, o alvo são eles, né? Eu vou fazer uma sombra aqui, vou tentar chegar perto do que eles fazem. E comecei a vender um volume um pouquinho maior, eles financiavam a antena em 6 vezes, eu falei, vou ter que financiar em 6 vezes também, mas como sem capital? Vou botar um anúncio lá em 6 vezes e tentar vender em 3, né? No argumento. E assim começamos a fazer, quando não tinha jeito, em 6. O mercado vendia em 6, aí eu comecei a vender em 6, ele começou a vender em 7, eu comecei a vender em 7, aí eu comecei a vender em 8, ele botou em 8, aí ele parou, aí eu fui e coloquei em 9. Aí ele colocou em 9, eu colocou em 10. Aí ele colocou em 10 também. Aí eu coloquei em 10 com a primeira para 30 dias. Aí ele desistiu. A nossa empresa se transformou no maior vendedor de varejo de antena parabólica nos anos que vieram depois. Em 1996, chegou ao nosso mercado a TV por assinatura via antena parabólica. Eram apenas 6 canais, era uma imagem ainda muita qualidade muito ruim, né? Tinha que usar muito recurso para ter uma qualidade razoável.
Nós começamos a vender, mas era uma coisa muito cara e poucas pessoas podiam comprar, alguns clientes VIPs tinham isso. Quando foi em 97, começou a se anunciar que chegaria a mini antena parabólica para TV por assinatura, que seria, o mercado deu o apelido de pizza, que era uma anteninha de 60 centímetros, sistema DTH digital. E a gente ficou atento a isso e logo recebemos um convite para irmos a São Paulo conhecer o que estaria chegando. E fui até São Paulo a uma feira, fui apresentado ao produto lá. Voltamos para o Rio de Janeiro e 2 meses depois isso chegou no mercado, fomos convidados ao lançamento e tínhamos que comprar a TV por assinatura, o equipamento, revender para o cliente com uma margenzinha pequena de 10%. E a operadora do sinal lá nos dava um valor pela instalação. Como a gente tinha muito cliente em parabólica, muito cliente começou a procurar a TV por assinatura, nós começamos a fazer um bom trabalho para a TV por assinatura. A TV por assinatura, na verdade, cresceu muito no Brasil e, em determinado ponto, ela nos chamou a prestar um trabalho direto para ela. Nos convidou a fazer parte da rede autorizada da TV por assinatura. Então, isso nos assustou um pouco no primeiro momento, a gente trabalhava, entre aspas, por conta própria, comprava e vendia, e de repente nos convidam a prestar serviço para uma operadora de TV por assinatura. O que eu vou ter que fazer para isso? Aí tem que montar uma estrutura diferente. Eu tinha um amigo, um parceiro, que ele já trabalhava numa TV por assinatura, tinha uma estrutura similar à que eu ia precisar, pedi uma ajuda a ele, fui até ele me ajudou, me estendeu a mão, falou, vem para a minha empresa e fica olhando ela funcionar. E assim eu fiz, eu ia para lá de manhã, ficava o dia inteiro dentro dos setores da empresa dele, vendo como é que funcionava. Uma semana bastou, eu entendi como é que era, voltei para a minha empresa e tive que comprar computador, que era uma coisa que a gente não tinha, tive que assinar a internet, que era muito lenta naquela ocasião, comprar impressora a laser e algumas coisas que eram necessárias. Admitir técnico, montar uma estrutura para prestar o serviço. Em 2004 eu tinha 9 mil assinantes, a responsabilidade de tomar conta de 9 mil assinantes. Eu comecei a empresa já com 12 colaboradores, que era uma estrutura muito grande para aquela época. Hoje eu tomo conta de 58 mil assinantes, essa empresa tem 103 funcionários. Durante todos esses anos, tenho certeza absoluta que a parte mais difícil ficou com a minha esposa, que me dá o suporte, ser esposa, ser mãe, cuidar e educar os nossos filhos. E quando chegou em 2010, nós entendemos que ela já podia exercer um outro papel, muito importante também, hoje na nossa empresa, que é administrar junto comigo. Então, pensamos e resolvemos diversificar o nosso negócio e entramos para um outro ramo, que é um ramo de varejo, de colchões. Adquirimos uma franquia, a minha esposa veio trabalhar e administrar essa franquia. Hoje, esse negócio prosperou. Nós temos 4 franquias, temos um depósito, a minha esposa, na verdade, é responsável pela administração disso hoje. Sem ela, hoje, eu não conseguiria tocar as 2 empresas. Apesar da prosperidade na empresa, na vida pessoal e financeira, faltava alguma coisa. A minha esposa foi convidada a conhecer a Igreja Batista Central da Barra. Foi, gostou, chegou em casa e falou, olha, você precisa ir lá, você precisa conhecer. Eu até confesso que eu fiquei um pouco receoso, vi um pouco de dificuldade, falei, não, você tem que ir. E marcamos no final de semana seguinte e fomos ao culto. Ali realmente foi o lugar que eu encontrei Jesus, foi onde eu me encontrei e eu posso confessar que não adianta você ter sucesso na empresa, sucesso na vida financeira, se você não tiver uma intimidade, uma proximidade e servir ao Deus vivo, o Deus que nós cremos. Deus já age na minha vida, na vida de todos nós, muito antes da gente perceber. Na minha empresa, eu tenho 2 colaboradoras que são crentes e que elas usam o horário do almoço delas. Um dia me pediram para que
pudessem orar, numa sala que tem na empresa. E eu sempre soube que elas eram convertidas e usavam o horário de almoço delas para orar. Quando eu me converti, quando eu aceitei Jesus, eu cheguei na empresa no dia seguinte, me deu uma vontade, Deus tocou meu coração, que eu preciso falar isso para elas. Eu peguei o ramal, toquei o telefone e ela falou, dá um pulo aqui. Aí elas chegaram na minha sala, eu falei, preciso contar uma coisa para vocês. Eu falo isso, eu me emociono. Espera aí. Eu chamei elas na minha sala e falei, tem uma coisa para contar para vocês. Eu ontem me converti. Você não sabe quanto tempo a gente ora por isso. Me abraçaram, saíram e no dia seguinte vieram com um livro, uma dedicatória. Eu tenho isso guardado aí. E a gente hoje sabe o quanto é importante alguém interceder por nós, alguém orar por nós, a força que tem isso na vida da pessoa, entendeu? A nossa empresa hoje não é uma empresa pequena, a gente não é nenhum Bill Gates, não é nenhum Silvio Santos, mas a experiência que a gente já tem de vida nos leva a ter um entendimento que, seja qual for o tamanho da sua empresa, qual for o tamanho do seu sucesso, qual for o tamanho da sua conta bancária, sem Deus nada disso vale a pena. A gente conhece pessoas que têm empresas muito maiores do que a gente tem, contas bancárias muito maiores do que a gente tem, e não tem felicidade, não conhece o que é ter paz, não conhece o que é fazer alguma coisa por alguém. Então, mais importante do que sucesso, do que prosperidade, do que dinheiro, é servir ao Deus, é temer a Deus e poder fazer alguma coisa pelo próximo. Isso é o que é o mais importante.